Começamos hoje a segunda temporada do Entre Amigas. Amiga, muito obrigada. Eu que te agradeço por tudo que a gente conseguiu até agora. E vamos começar mais uma temporada que vai ser maravilhosa. E segura aí, que não pode começar já chorando. É, que a vida é real. E o objetivo do nosso programa é que ele seja real. Nós enfrentamos uma semana de muita chuva, uma primavera de frio aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos na Benevento Chocolates, um lugar incrível, que depois vai ter um tour aí, a produção vai preparar um tour bem bacana. E o céu se abriu para que a gente pudesse estar gravando aqui fora, então a emoção ela é impossível de não existir. E hoje eu tenho nós temos duas convidadas maravilhosas. Eu não vou apresentá-las, porque eu quero que elas falem delas, nada melhor do que cada uma falar quem é e como é. Nós temos aqui a Karine, uma amiga de coração. A gente vai conversando ao longo do nosso encontro. E a Vanessa. Vanessa, tanta coisa aconteceu desde que a gente se conheceu, a Kari também. Ela é uma amiga nova da Dai, mas ela é de longa data. Espero que esta amizade se estenda, que esse quarteto se fortaleça. Então, se apresentem. Quem começa? Karine? Vamos por ordem alfabética? Sejam bem-vindas, gurias. Obrigada. Muito obrigada. Agradecer primeiramente o convite pela ED, pela Dai. Parabéns pela iniciativa de vocês, meninas. Quem é a Karine Pessim? A Karine é filha da dona Lalinha e do senhor Adalgi, né? Eles fizeram esta pessoa aqui e fizeram muita parte da minha história até hoje. E sou casada com o Cassiano, tenho o Felipe de 13 anos, agora gestando a Manuela, 32 semanas. Sou empresária, palestrante, escritora, trouxe aqui o livro depois para compartilhar. E sou uma mulher que nos últimos 4 anos decidi atender na consultoria de negócio somente mulheres. Então o meu mundo é das mulheres. Onde estão as mulheres, eu estou lá. Muito bem. Muito obrigada, amiga. Depois eu vou querer que tu conte tua história, né? Você sabe, tu não vai sair daqui sem tua história. Vanessa! Bom, primeiro que prazer, né, estar aqui. Eu me senti muito feliz, muito grata de ter sido convidada, né, para participar. Convite da ED eu nunca recuso, né? A Dai estou conhecendo mais recentemente, mas convite da ED eu nunca recuso, porque eu sei que é sempre muito especial estar na tua presença, muito né? Obrigada, e claro, amiga. Sabendo que a Karine ia estar aqui, né, minha amigona também, né? Eu fico muito feliz e muito honrada de estar aqui. Bom, quem é a Vanessa então, né? Eu sou 1000 coisas, né? Sou mãe, empreendedora, esposa, né? Assim como todas as mulheres, a gente tem muitas funções. Hoje, enquanto empresária, né, eu empreendo na área da advocacia, tenho um escritório de advocacia, Ferrante Bianchini. Empreendi desde muito cedo, desde os 22 anos que eu empreendo, mas o Ferrante Bianchini, na composição que ele existe hoje, ele está no mercado há 6 anos. Tenho 3 escritórios em Carlos Barbosa, Bento Gonçalves e Farroupilha. Hoje estou mais gestora do negócio do que advogada, né? Tenho uma equipe grande de 14 pessoas no meu escritório. Além de advogada, além de empresária, também sou apresentadora de um programa que se chama Espaço Mulher, que também está aí há quase 6 anos rodando, que foi onde eu conheci a ED, mas depois a gente conversa mais sobre isso. Que é um programa que tem por objetivo dar voz às mulheres, é um programa de cunho social que vai ao ar na Rádio Estação FM 89.5 e também no YouTube e nas redes sociais. Além disso, também empreendi recentemente na área da gastronomia, né? Tenho o Arco Verde Jardim Gastronômico, do qual eu sou sócia também. E como eu disse, sou mãe, tenho um bebê de 5 meses, sou uma mãe fresca, recente, estou me descobrindo como mamãe ainda, sou casada também. E sou 1000 mulheres em uma só, né? Como a grande maioria é. E como eu disse, né, conheci a ED já há uns bons anos e convite dela eu não recuso. Ela só me disse assim, ó, Vani, tem um convite para participar do programa. Eu disse, tá bom, nem sei o propósito, nem sei o objetivo, eu só disse sim, ED, contigo eu topo tudo. Muito obrigada, amiga. Nossa, muito, muito obrigada. Esse é o grande objetivo, que a gente possa conversar
e que as mulheres tenham isso como incentivo para reproduzir. Porque nós hoje, nós vivemos um momento onde nós trabalhamos muito, exercemos muitos papéis e esquecemos de fazer isso aqui. Esquecemos de se distrair, de ter conversas bacanas, de trocar e de ter tempo para se relacionar entre nós. Então nós queremos incentivar muito, né, amiga, que é mulheres se reúnam, mulheres se encontrem, mulheres Se unam. Se apoiem. tenham por capricho tirar esse tempo, que seja uma prioridade. Nós temos isso há um bom tempo, o hábito de nos encontrarmos. A Vanessa ficou gestante, teve bebê, mas a gente encontrava um jeito, nem que fosse pelo WhatsApp. E é isso que nós queremos que vocês, a nossa audiência, e tem uma mulherada linda nos assistindo hoje aqui. Depois também a produção vai fazer um tour e marcar os rostinhos, porque é estimular e incentivar isso. E aí, Karine, eu preciso que tu conte a tua história, porque tem muita mulher com medo de fazer acontecer. E a tua história é de uma mulher que fez acontecer. E não é com condições, é sem condições. Porque fazer acontecer sem condições é muito desafiador. Então conta a tua história para nós. Vamos lá. Então, a Karine de Oliveira Barbosa, né, é filha de um casal que morou boa parte da vida na roça, na colônia, né, com 4 filhos. E eu sendo a última, né, a bebê, com 2 anos de idade, meus pais decidiram sair da roça para ir para uma cidade para dar oportunidade de estudo para os filhos. Então, tenho 2 irmãs mais velhas, um irmão mais velho, e eu com 2 anos de idade, bebê, e eles foram para Teutônia. E lá eles já conseguiram emprego, e as minhas irmãs estudando, meu irmão também. E as minhas irmãs decidiram estudar até o ensino médio. E disse para os meus pais que a gente não quer mais estudar. A gente já quer ir para uma fábrica, a gente já quer ir trabalhar. E a Karine foi crescendo e chegou aos 18 anos de idade. E eu sempre vi a dedicação, o esforço, tanto da minha mãe e do meu pai. Eles são muito positivos, são pessoas positivas e sempre incentivaram. E eu via nos olhos deles que eles sentiam, né, aquilo, por que meus irmãos não estudaram? E eu disse assim, então eu, Karine, eu vou estudar. Né? Fui fazer um técnico em informática que o meu irmão me pagou. Ele disse, eu não quero estudar, mas eu pago para a Karine estudar. Então eu tive essa oportunidade de fazer um técnico em informática no ensino médio, sem ter computador, porque, de novo, meus pais não tinham condições de comprar computador, mas nunca eu via isso como empecilho, eu sempre via como oportunidade. E a minha mãe sempre disse uma frase, tudo que tu começa, tu termina. Comecei aquele técnico, agora eu vou terminar. Então completei 18 anos de idade, ainda em Teutônia. A minha meta de vida, o meu sonho com 18 anos era ser secretária. E eu já me vi atrás de uma mesa, numa recepção, sendo secretária. E para mim seria o auge ser secretária. Então eu fui fazer a prova do Enem com uma amiga que ela queria muito passar na prova para ir fazer faculdade. E eu fui de companhia com ela fazer o Enem. Por quê? Porque eu sabia que de Teutônia eu não ia sair. Porque meus pais não tinham condições de me ajudar. Então eu fui fazer a prova com ela, em Lajeado. Fiz, e eu sempre gostei muito de ler. Até hoje, devoro livro, gosto muito de ler. E eu fui muito bem na redação. Minha nota foi 9 na redação e na soma total a nota foi muito boa. O que eu ia fazer com aquela nota? Eu já conhecia Bento Gonçalves, porque eu tinha uma amiga, né, que era de Bento, que já conhecia, então, o meu marido, né, que daqui a pouquinho ele vai começar a entrar na história. E eu conhecia, assim, de passear Bento Gonçalves. Então, eu me inscrevi pelo ProUni na UX. E passei. Uau. Conquistei a bolsa. E agora? Mas meus pais não têm condições. Então, minha mãe disse,
olha, tu vai morar em Bento, estudar, fazer faculdade, se você morar com a mãe dessa nossa amiga, que é uma senhora. E eu disse, sim, eu quero, imagina, sair da cidade pequena para ir para uma cidade grande. E eu sabia que eu ia ser secretária, porque eu já tinha um técnico. E aconteceu. Eu fui fazer entrevistas, né, para vir morar para Bento. E na entrevista, a recepção do financeiro, o financeiro era na recepção. Uau. Quando eu conquistei aquilo, eu disse para minha mãe, eu já cheguei no meu sucesso. Para mim aquilo era o sucesso. Então eu comecei a fazer a faculdade, trabalhando já também e morando com essa senhora. Tu conta essa história. Posso essa agora? Parte que tu agora tem. Essa parte que as mulheres vão prestar atenção. Morando em Bento Gonçalves, do bairro onde eu morava até o centro, você sabe como é que é Bento Gonçalves, é morro. Para quem não conhece, nós estamos na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, e aqui é montanha, e curva, Isso e daí. frio, e chove, e às vezes neva, e às vezes tem geada. Isso Só daí. para lembrar que o inverno nosso é assim, né? E como eu não tinha condições de almoçar no centro, eu fazia 4 viagens a pé. Meio almoço, final da tarde, Subindo e descendo o morro. Subindo e descendo o morro, chuva. Eu lembro que eu levava mais um tênis, eu levava mais uma calça para trocar porque molhava tudo. Então não tinha empecilho de ir trabalhar. Eu ia com chuva mesmo, 4 viagens por dia. E começou a me doer as pernas. Imagina, para quem não caminhava tanto, subir e descer Tava morro. fazendo academia junto, Que né? vocês acham? Um exercício. O que vocês acham que a primeira coisa que eu fiz? Ligar para minha mãe. Mãe, eu quero desistir porque eu não aguento mais de dor nas pernas. Se eu alcancei o meu sucesso aqui em Bento, que é essa secretária, em Teutônia eu vou conseguir ser secretária. Então eu começava a ter argumentos para mim voltar para Teutônia. O que a minha mãe dizia, aquela frase? Tudo que tu começa, termina. Agora eu comecei a fazer essa faculdade. E na casa dessa senhora, eu lembro que tinha então um guarda-roupa, né? E eu tinha uma portinha só. Na casa da senhora só tinha 2 quartos. Então, ela não dormia no mesmo quarto com o marido. Então, o marido, o senhorzinho, dormia num quarto. E a única opção que eu tive foi qual, meninas? Dormir na mesma cama que essa senhora. Com quantos anos mesmo? 18 anos de idade. Então, por 4 anos, eu dormi na mesma cama que ela. Mas eu tinha aquela frase, e a minha mãe sempre dizia, Karine, isso aí não é para sempre, é por um período, até tu terminar a faculdade. E eu, bom, comecei, vou terminar e vou resistir esse período. Só que não parou só por aí, né, meninas? Eu tinha poucas roupas, né? Eu tinha só uma portinha de um guarda-roupa, colocava, como eu tinha poucas roupas. E no horário de almoço, todos os dias eu lembro que eu tinha que lavar as roupas, para dar tempo de secar. A senhora até tinha uma máquina de lavar, só que daí não podia gastar água, não podia gastar luz. E eu tinha que lavar a roupa na mão, pegando água de poço, para não gastar água. Então eu enchia a água no poço. Eu lembro que tinha que descer, né, uma rampinha, e tinha ali o tanque e tinha o poço do lado. Então eu pegava com balde, água limpa, depois trocava, lavava as roupas para dar tempo de secar até no inverno. Né? Fui descobrir o que é o frio aqui em Bento Gonçalves também. Sim, porque Teutônia não é tão frio quanto nós aqui na Serra. Não é tão frio. Então, de novo, ligava para minha mãe. Mãe, deixa eu voltar. Essa situação eu não passava em casa. Tinha máquina de lavar. Né? Era tudo mais simples, mas eu não vivia aquelas condições. E a minha mãe, de novo, falava a mesma frase. A oportunidade que tu teve, tu começa, termina. E tu não vai ficar todo o tempo aí. E ouvindo sempre ela, que ela não queria deixar eu voltar para Teutônia, daí eu comecei o quê? Julgar minha mãe. Eu sou a mais nova, minha mãe não gosta de mim, ela é uma chata, ela não me quer de volta. Agora nunca mais eu vou voltar para casa dos meus pais.
Minha mãe e meu pai, será que eles não Não se enxergam? importam. Eles não se importam mais comigo. E eu comecei a julgar o pai e mãe. Eu disse, quer saber? Eu vou terminar na base da raiva, do ódio, essa faculdade. Só para dizer que eu consegui. Só para dizer que eu consegui. E o que aconteceu, né? No dia da formatura, eu ainda de toga, com o canudo, o que eu fiz? Eu fui direto lá nos meus pais. E fui direto na minha mãe e disse, tá aqui, ó. Lembra que tantas vezes eu te liguei, pedindo para voltar para casa e tu nunca me deixava? Era por causa disso daqui, é isso aqui que tu queria? Tantas vezes que eu liguei chorando e tu nunca me deixou eu voltar para casa. E o que ela me disse naquele momento? Que eu digo é a grande cadeirada, né? E o grande aprendizado. No dia, ela disse, no dia que tu me ligava chorando, eu tinha que ser forte. Porque quando tu desligava o telefone, quem chorava toda vez era eu. A minha mãe é... E hoje, sendo mãe, quando eu escuto meu filho dizendo, como tu é chata, eu digo, yes. Ele talvez não vai entender, eu digo, tu vai entender lá na frente. Então, por isso que eu digo que hoje eu entendo minha mãe e meu pai. O quanto nós, sendo mães também, quanto que a gente sofre escondidinha para ser forte na frente dos filhos. E a minha mãe foi muito, muito forte. Porque eu liguei muitas vezes, eu chorei muitas vezes na frente dela, implorando para voltar e ela não deixava. Vamos fazer uma pausa para você respirar. Para secar os olhos. É, porque depois tem a segunda etapa, que é o que toda essa tua história tornou, quem que você se tornou com isso tudo. E nós queremos escutar a Vanessa, a história da Vanessa. Conte para elas, conte para nós. Então, depois dessa história fica difícil, né, de a gente falar. Claro que todo mundo tem alguma história de superação, algo que tenha passado. Não é diferente, né, com nenhuma das mulheres. Poucas de nós aqui hoje podem dizer que tiveram algum tipo de privilégio, sem dúvidas. Eu digo que eu tive o privilégio de ter uma família muito boa, uma base muito boa, assim como a Karine. Eu também saí de casa muito, muito nova. Não costumo contar muito da minha história, mas eu saí de casa também com 17 anos. Sempre morei no interior, muito parecido, né? Sempre morei no interior. Sou de Coblens, que fica no interior do Rio Grande, no interior de Carlos Barbosa, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Então, lá na comunidade de Coblens, né? Bem interiorzão mesmo, não tinha transporte, né? Não tinha acesso à faculdade, não tinha acesso nem sequer a emprego, né? Então, se eu quisesse estudar e se eu quisesse trabalhar, eu tinha obrigatoriamente que sair de casa. Então, eu saí de casa com 17 anos. Fui morar de aluguel, né, com um grupo de amigas, outras mulheres, né, porque eu não tinha condições também de pagar aluguel sozinha. E a minha mãe, também muito parecida, ela sempre me disse, olha, o que eu vou te dar na vida, Vanessa, é estudo. Aproveita isso. Então, se eu puder te ajudar, se eu puder te incentivar, é com isso. A gente vai dar um jeito de te ajudar a estudar. A partir daí, tu se vira. Então, sempre tiveram muito isso forte na minha criação, na minha vida. Então eu saí, né, por opção, com 17 anos de casa para poder estudar, porque eu queria fazer faculdade. Então também, né, passei no vestibular, também na UX, né, em Bento Gonçalves. Mas para conseguir chegar na universidade, eu precisava pelo menos estar no centro da cidade, em Carlos Barbosa, que a partir do centro da cidade tinha ônibus, né, do interior não tinha ônibus na época. E aí, com 17 anos, eu fui trabalhar, né? E também fui trabalhar numa empresa. No início, eu trabalhava como arquivista, né? Numa empresa. Também fiz técnico em informática. Karine, a gente nunca comparou nossas histórias, elas são parecidas. Também fiz técnico em informática. Fui trabalhar como arquivista numa empresa, lá com 17 anos. E morava de aluguel, mas morava com outras 2 pessoas, né? Dividíamos um apartamento em 3 para a gente conseguir dar conta de pagar o aluguel. E assim fui, né? Fiz a faculdade, sempre contando muito com o apoio, com o auxílio dos meus pais. Final de semana voltava para casa
chorava também no final de semana que não aguentava mais, porque tinha que me virar, tinha que fazer comida, tinha que lavar roupa, né? Tinha que limpar a casa, trabalhando o dia inteiro e estudando todas as noites. Então foi um perrengue. Em um dado momento, surgiu a oportunidade do município colocar transporte para o interior. E aí eu já estava lá na metade da faculdade, isso já com 20, 21 anos talvez. Eles colocaram um transporte que chegava na casa dos meus pais. Porém, esse transporte eram 3 ônibus. Era um ônibus de Bento Gonçalves a Carlos Barbosa, um de Carlos Barbosa a Arco Verde e outro de Arco Verde a Coblenz. E aí eu disse, vou tentar voltar para casa então, né? Porque em casa tem a mãe, tem o pai, alguém para me ajudar, pelo menos eu não preciso daqui a pouco, né, chegar em casa meia-noite e ainda fazer comida ou colocar uma roupa para lavar, vou ter o apoio. Mas foi muito mais desgastante, porque daí eu tinha que pegar 3 ônibus para voltar para casa. E aí acabei não conseguindo, não durou muito tempo, de qualquer forma eu tive que voltar para Carlos Barbosa, porque aí eu não dava conta, realmente chegava muito tarde em casa, saía muito cedo, muitas vezes chegava meia-noite e 5 da manhã tinha que acordar, porque eu tinha que pegar o ônibus para voltar para o centro e toda aquela situação, né? Quando meus pais conseguiram me ajudar a comprar um carro, eu até tinha, né, um carrinho simplesinho aí que eles conseguiram me ajudar, mas de qualquer forma eu não conseguia ir até a faculdade de carro, né? Então tinha que deixar talvez o carro no centro e toda aquela situação. Então não vingou muito. Então passei realmente a faculdade toda praticamente morando sozinha, morando no centro, me virando, lavando, passando, cozinhando, para conseguir me sustentar enquanto eles me ajudavam com o transporte da faculdade, com livros, né, com as outras coisas. Então eu tinha que me sustentar também com as minhas coisas. E aí consegui, né? Fiz a faculdade em 5 anos, consegui me formar rápido, de certa forma, mas sempre trabalhando, enlouquecida, né? Quando eu decidi sair dessa empresa onde eu trabalhava, que eu tinha uma estabilidade até razoável, eu quis sair para fazer estágio, porque eu sempre quis advogar. Meu sonho sempre foi ser advogada, eu nunca cogitei outra coisa. Quem começou o primeiro dia de faculdade comigo e por algum acaso me ouvir ou me assistir, vai saber e vai poder confirmar. Eu entrei na faculdade dizendo que eu ia ser advogada e eu saí dizendo que eu ia ser advogada e ter meu próprio escritório. Eu nunca namorei outras áreas, porque muitos no curso de Direito, talvez delegada, talvez juíza, talvez, né, promotora. Não, eu entrei no primeiro dia dizendo que eu ia ser advogada e ter meu próprio escritório e saí com essa ideia também, né? Porém, para eu sair advogada, eu precisava ter experiência na área. Então, eu fui buscar estágios. Estágios naquela época eram extremamente mal remunerados. Para eu conseguir me manter em Carlos Barbosa pagando aluguel, eu tive uma época na faculdade que eu fazia 2 estágios. Eu começava um estágio às 8 da manhã até meio-dia e a minha chefe me liberava 15 para meio-dia para dar tempo de eu pegar alguma coisa para comer, porque de tarde eu começava outro estágio que era do meio-dia às 6. Então eu tinha 15 minutos de almoço, eu ia de a pé de um lugar até o outro comendo, né? Isso lá com os meus 20 anos mais ou menos. Então de manhã eu trabalhava no escritório de advocacia e de tarde eu trabalhava no Ministério Público. Eu trabalhava 10 horas por dia, mais ou menos. Por quê? Estágio, eu não conseguiria, se eu não fizesse 2 estágios, eu não conseguiria pagar o aluguel, né? Para me manter em Carlos Barbosa. Surtei. Tomava ansiolítico porque não dava conta. Imagina, né? Com 20 anos, 2 empregos, 5 noites na faculdade, a faculdade sendo em outra cidade, chegando meia-noite em casa, tendo que lavar roupa, tendo que fazer comida, né? Tendo que me virar, fazer faxina no apartamento, morando com pessoas que, né, querendo ou não, eram estranhas, não eram da família, apesar de que sempre morei com pessoas com quem eu me dava bem, mas eram pessoas estranhas, eram conhecidas apenas, né? Outras moças, normalmente, que também estavam no centro porque eram do interior e estavam para trabalhar ou para estudar. Então, pensei em desistir 1 milhão de vezes, porque eu estava enlouquecendo, porque eu estava cansada, porque eu não ia aguentar até o final do curso. Chegou a época do TCC, da OAB, no último ano de faculdade, eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Certeza absoluta que eu não ia conseguir, porque eu não dava mais conta, mas para me manter em Carlos Barbosa eu tinha que ter aquela rotina, porque senão eu não ia conseguir.
E a minha mãe também, né? Minha mãe e meu pai sempre me disseram, Vanessa, o estudo ninguém vai te tirar. Tu tá no final, tu vai conseguir. Calma, tu vai conseguir. E eu consegui, né? Obviamente que a gente dá um jeito, a gente não desiste. Quando é sonho, a gente corre atrás. E eu consegui, né? Com 22 anos, eu consegui passar na OAB, já tinha sido aprovada no TCC e consegui me formar, né? Quando eu recebia o certificado ali de graduação, eu tinha recém feito 23 anos, né? Mas com 22 anos já tinha praticamente concluído a graduação, passado na UAB, passei na UAB muito antes de terminar a faculdade. E aí as pessoas me diziam, nossa, mas privilegiada, né? Uhum. Com 22 anos terminando a faculdade, papai e mamãe bancando, não precisou de nada. Mal sabem que eu com 2 empregos, trabalhando dia e noite, dormindo 5 horas por noite, lavando a roupa de manhã para pegar e estender de meio-dia, da mesma forma. E aí foi que eu fui realmente querer entrar para a área, né, querer empreender. E aí, um pouquinho antes de me formar, eu tive uma oportunidade de empreender, né, com uma colega, que era uma colega de faculdade. E a gente empreendeu numa área que não era a área jurídica, mas que a gente soube que existia uma carência no mercado. A gente abriu um escritório de intermediação de serviços cartorários e certificação digital em Carlos Barbosa. A gente fez a capacitação em certificação digital, a gente fez alguns treinamentos, alguns cursos. A gente pegou dinheiro emprestado, né, com 22 anos, e a gente abriu. Porque eu pensei, bom, se ao acaso a advocacia não der certo no início e eu demorar para entrar nessa área, eu já tenho alguma coisa estruturada. Então, ela pegou um dinheirinho emprestado com a família dela, eu peguei com a minha família, a gente tinha 10 mil reais emprestado a perder de vista, suaves prestações, e a gente abriu. E foi o que me manteve no início, eu tive essa empresa por um bom tempo, até realmente eu conseguir me estabelecer no mercado como advogada. Depois eu encerrei essa empresa e segui advogando. E aí, por isso, advogo desde então. Então agora tu segura eu ia fazer essa pausa agora. Porque nós estamos encerrando o primeiro episódio da primeira temporada e como psicóloga, né, eu preciso fazer uma colocação. Porque hoje nós vivemos muitos desafios com os adolescentes. E algo que se esquece é que a adolescência é uma fase de transição desafiadora. E que vocês eram adolescentes. E que se precisa muito do apoio, do suporte, da estrutura familiar. E vocês tiveram que fazer isso sozinhas. Sim, a família estava, né? Mas ir para a cidade, sair do interior, enfrentar e ter coragem de olhar para os próprios desafios e falar, tá. Ter essa responsabilidade já antes dos 18 anos, né? Qual é o motivador interno, né? Então nós vamos falar sobre esse motivador interno no segundo episódio. Então fica ligada aí que em breve vem o segundo episódio.